Olá, saudações a todas e todos. Eu continuo me chamando Bruni, continuo estando professor na Escola de Administração da UFBA e continuo convidado pelo diretório acadêmico para estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre análise de dados em planilhas. Quer dizer, e aí por planilhas eletrônicas, aí entendemos o Excel, Microsoft Excel e o Google Planilhas, ok? Então, o nosso cronograma, então, é esse que está aqui apresentado. Então, na primeira conversa, né, a gente começou falando um pouquinho sobre operações em planilhas, células, linhas, colunas, intervalos, travas, atribuição de nomes e operações com fórmulas simples, quer dizer, colocamos o igual e a partir daí, fazendo referência às células, podemos operar aí aquilo que a gente deseja. Depois, nós começamos a ver que algumas fórmulas já estão prontas no Excel. Aí, nesse caso, nós chamamos de funções. E aí começamos a ver, por exemplo, para quem é da área de administração, quer dizer, as funções financeiras, mas também começamos a ver duas categorias de funções que são bem úteis para quem vai trabalhar com base de dados, notadamente aí fazendo inserções de variáveis em base de dados para poder facilitar os trabalhos, que são as funções lógicas e de procura e referência. E aí, de todas elas, com toda certeza, a mais importante é a função PROC-V, que é uma função particular das funções PROC, de procura e referência, mas que muito nos ajudam, já que permitem relacionar, quer dizer, articular informações aí em espaços, em intervalos diferentes em planilhas, o que facilita muito a nossa análise de dados. Depois, na nossa conversa passada, imediatamente anterior, nós começamos a ver a questão da estatística, quer dizer, lá de como é que a estatística ela processa as suas informações e quais são as medidas usuais aí que a gente tem, né? E aí nós começamos a ver a questão da classificação dos dados em função da forma de mensuração das variáveis, verificamos que a base de dados precisaria ter nas linhas os casos, observações, nas colunas as diferentes variáveis, que aí poderiam ser classificadas em função da mensuração em qualitativas, nominais ou ordinais, e quantitativas, que permitem aí uma síntese algébrica. E aí nós começamos a ver que em relação a variáveis qualitativas, a síntese se daria por meio da contagem aí das repetições ou da apuração das frequências, eventualmente representadas por meio de gráficos, mas as variáveis de natureza quantitativa, aí nós poderíamos aplicar sínteses numéricas, calcular estatísticas, que quando recebe o S, geralmente faz referência às medidas. E aí teríamos medidas de posição central, como média, moda, mediana, e teríamos medidas de ordenamento, de forma e de dispersão. Ok? Então, essencialmente, foi isso aí que a gente viu no encontro passado. E no encontro passado, essencialmente trabalhando com funções de planilha, quer dizer, conte, média, moda, quer dizer, aí a gente viu, né, mode no Google Planilha, modo no Excel, med para mediana no Excel, ou median para mediana aí no Google Planilha. E aí também vimos as funções aí para cálculo aí de medidas de dispersão. Quer dizer, lembrando, né, que em relação às medidas, o cuidado com a média, quer dizer, se existe um valor anômalo ou extremo, ele afeta substancialmente a média, mas que poderíamos calcular a mediana, comparar a média com a mediana, se próximos, ok, se distantes, cuidado, e eventualmente calcular alguma medida de dispersão, como dizia o padrão, para verificar esse afastamento aí relativo dos dados. Então, essencialmente aí foi isso que nós fizemos e sempre usando na aula, na conversa anterior, funções de planilha, que são recursos assim simples do Excel. Na aula de hoje, aí eu entendo que a gente vai explorar aquele que é a essência da análise de dados em planilha, que é a tabela dinâmica. A tabela dinâmica é um grande customizador de relatórios em planilha. Eu entendo que é o mais poderoso recurso para análise de dados em planilha que a gente tem. Daí eu costumo brincar dizendo, vai analisar dados em planilha, tente usar a tabela dinâmica. Se não conseguir, tente usar a tabela dinâmica. Se não conseguir, tente usar a tabela dinâmica. Ou seja, só tente fazer qualquer coisa caso você não consiga usar a tabela dinâmica para obter o que você quer, ok? Porque é muito fácil.
dados é usando tabela dinâmica de planilha, ok? Mas, como o Excel, o Google Planilha também tem limitações, aí se você quiser desenvolver um modelo, quer dizer, eu quero tentar explicar um fenômeno a partir de variáveis, ou eu quero testar hipóteses, aí eu entendo que está além do que uma planilha faria. Aí você precisaria usar algum pacote mais robusto de análise de dados e, com toda certeza, no ambiente acadêmico, esse pacote é o R. Então, por exemplo, se o diretório acadêmico quiser planejar vamos lá, 2 cursos na sequência, um que talvez ajude seria essa questão de programação em planilha, né? E talvez essas articulações de planilhas com outras formas aí para obtenção e tratamento de dados. E, com toda certeza, também, né, para aqueles que querem, de fato, se envolver com o ambiente de análise de dados, aí o R. E, dominando o R, aí talvez, né, o Python, quer dizer, algo ainda mais elaborado e que possibilite aí essa análise mais completa. Na Escola de Administração da UFBA temos 3, né? Temos o professor Leandro, o professor Fernando e o professor Felipe. Quer dizer, e poderiam fazer isso daí, né? Poderiam, de fato, conversar sobre, né? A parte de introdução ao R, eu também estou disponível aí, se desejarem marcar, para ter essa antevisão, né? Mais uma discussão mais aprofundada, o Python, o professor Leandro, o professor Felipe Tumenas, e o R, o professor Fernando Llamas. Ok? Bom, então, aí se você vai tentar fazer essa discussão com modelos ou com a inferência, hipóteses e estimações, aí eu recomendaria sair da planilha e, de fato, uma ferramenta de análise de dados, ok? Então, o que é a tabela dinâmica? A tabela dinâmica é um grande customizador de relatórios de forma bem simples. Então, se a minha preocupação é extrair uma medida de posição central usual, como a média, uma de dispersão, como o desvio padrão, ou, eventualmente, realizar contagens, a tabela dinâmica faz isso de forma fantástica, ok? E aí, para a gente poder discutir as possibilidades de uso aí da tabela dinâmica, eu vou, então, primeiro, eu vou chamar o Excel. O que é que eu fiz aqui no CAP 8 do Excel, lá de funções estatísticas. Eu peguei aquela área que está a base de dados BD estilo. O que é que eu fiz? Eu simplesmente fui aqui, selecionei a base de dados, Ctrl C, vim aqui no Excel e fiz o Ctrl V. Ô, Bruni, mas a preocupação nossa não é usar o Google Planilha? Eu digo, perfeito. Mas eu vou preferir começar com o Excel, porque tabela dinâmica, para mim, é o coração da análise de dados no Excel. Então, assim, eu entendo que a forma de customizar relatórios no Excel ela é mais fácil que no Google Planilhas. Então, eu vou preferir mostrando primeiro no Excel e depois a gente vai aí para o Google Planilha e faz a mesma coisa no Google Planilhas, ok? Então, eu simplesmente fiz Ctrl+C, Ctrl+V. E aí nós temos uma base de dados bem simples, formada por quê? Lembrando, nas colunas temos as nossas variáveis e nas linhas temos as nossas observações. Então, temos 25 observações e temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variáveis, ok? Então, é essencialmente isso que nós temos. E aí, se eu pergunto, e em relação às variáveis, como é que poderíamos classificar elas? Então, na nossa conversa passada, a gente começou a ver isso daí. Quer dizer, a base de dados ortodoxa, convencional, para análise de dados, ela sempre tem que estar dessa forma. Variáveis em colunas, observações em linhas. E aí a gente começou a ver que, de um modo geral, o primeiro cuidado que eu tenho que ter ao receber uma base para analisar é verificar o nível de mensuração das variáveis. E aí o que é que nós vimos? As variáveis elas podem ser entendidas como quantitativas, se podem sofrer operações algébricas,
somar, calcular média. E se não podem sofrer operações algébricas, elas são entendidas como qualitativas. E aí, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Nem toda variável apresentada sob a forma de código numérico é quant. E esse cuidado você tem que ter, porque o Google Planilha e o Excel farão conta muito melhor que você, mas eles não pensam, eles apenas executam instruções. Então, quem tem que pensar é você. Então, quando a gente vai para essa base daqui, que é a base BD Estilo, né, que tem lá dados aí de fictícios clientes aí de uma fictícia loja, aí nós temos, por exemplo, variáveis como nome do cliente. Então, nome do cliente é uma variável qual ou quant. Então, se eu não posso extrair a média de Diogo com Mariana e chegar à conclusão que da Lise, então eu estou entendendo que o nome do cliente é uma variável qualitativa nominal, nem comparações eu poderia estabelecer. Bairro, idem. Mas quando eu vou para idade, renda, número de itens comprados e valor da compra, aí eu posso calcular média, eu posso realizar sínteses algébricas. Aí essas variáveis daqui, com toda certeza que eu vou pintar de amarelo, são variáveis quant. E essas variáveis daqui, que eu vou pintar de azul, são variáveis quali, ok? Mas e gênero? Gênero, tecnicamente, faz referência à qualidade, certo? Então, eu estou entendendo também que é uma variável qualitativa. A curiosidade é que se ela tiver classificada como dummy, binária, com 0 e 1, variáveis qualitativas codificadas como binárias, é como se eu estivesse mensurando a probabilidade de ter a característica naquela observação naquele indivíduo. Aí, numa exceção, variáveis qualitativas binárias codificadas como 0 e 1, ter ou não aquela característica, eu poderia trabalhar como quant. Não é esse o caso, que está codificado como 1 e 2, ok? Então, apesar do Excel calcular médias aqui, ela é uma variável quali, ok? Eu não deveria realizar procedimentos quantitativos para ela. Como também, da mesma forma, o código da compra. O código da compra é simplesmente uma tradução qualitativa da compra por meio de um número, mas é uma variável quali. Então, o que é que vai acontecer? Variáveis qualitativas, nós vimos da conversa passada, que elas não podem ter medidas calculadas para ela. Então, se eu quero sintetizar a informação contida nela, aí eu vou para uma tabela de frequência. Da conversa passada, aí nós vimos a chatice que seria colocar um conte-si. Então, eu tenho que pegar cada categoria e verificar naquele intervalo quantas tem a categoria. Na programação de hoje, aí a ideia é usar o recurso mais fantástico que as planilhas têm para análise de dados, que é a tabela dinâmica. Então, veja como é fácil, por exemplo, analisar qual a origem dos clientes da minha loja, certo? Então, como é que eu faço isso? Eu posso clicar numa área da minha base de dados. Note que a minha base de dados ela é contígua, quer dizer, todas as linhas estão coladas umas nas outras, bem como as colunas. E aí, o que é que eu faço? Eu vou lá, clico em qualquer espaço, aí eu vou, então, pedir, na verdade, para ele inserir uma tabela dinâmica. Aí eu fui lá no Excel, né? Inserir tabela dinâmica, aí eu vou pedir da tabela ou intervalo. No momento que eu faço isso, ele identifica a área contígua, contínua, aí do intervalo que eu estou, e aí ele verificou, usuário, eu identifiquei que tem dados aqui. É isso que você quer? Eu digo sim, perfeito. Aí veja que no momento que eu der OK, ele vai gerar para você o mais fantástico recurso para análise de dados em planilha, que é um customizador de relatórios. Então, no momento que eu der OK, aí olha que negócio fantástico ele fez. Ele identificou as variáveis que tem na sua base de dados, ok? Por isso que, geralmente, na primeira linha eu coloco o nome das variáveis. E, a partir daqui, eu posso gerar os relatórios que eu desejar. Então, por exemplo, eu posso clicar em bairro e puxar para a linha.
Quando eu fizer isso, ele vai gerar um relatório onde as linhas vão ter os bairros da minha base de dados, ok? Eu posso clicar também em bairro e puxar para a área que aparece aqui, ó, somatório de valores, sigma valores. Então, veja que recurso fantástico. No momento que eu coloquei bairro na linha e eu puxei para a área de valores, ele identificou que é uma string que tem textos aí nos bairros. Então, ele entendeu que seria uma variável qualitativa e, por ser uma variável qualitativa, ele imediatamente fez a contagem. Então, note, por exemplo, se eu desejar saber qual é o bairro modal dessa loja, aí o bairro modal é Prainha, porque é de onde está vindo a maioria aí dos clientes. Mas veja que é uma moda sutil, né? É uma moda pouco concentrada. De um modo geral, eles estão bem distribuídos entre os 4 bairros: Bom Descanso, Centro, Colina e Prainha, ok? Então, aí, com isso, o que é que a gente acaba descobrindo? A gente acaba descobrindo que, de fato, nós temos aí um recurso fantástico. E aí veja que eu posso também ir colocando outras informações. Então, por exemplo, eu posso segregar isso com base no gênero. Então, o que é que eu fiz? Note que eu tenho a informação que eu tinha antes, de onde vêm os clientes por bairro, mas também eu tenho a possibilidade de verificar por gênero. Aí você diz, Bruni, mas aí ficou difícil interpretar. Porque gênero está em código, 1 masculino, 2 feminino. Já já a gente melhora isso usando lá os recursos que a gente aprendeu, do C, do PROC-V, incorporando variáveis na base para facilitar a minha vida. Mas, de repente, se você não quiser isso, você quiser um relatório onde, por bairro, ele destaque, na verdade, os gêneros, não tem problema. Você pega gênero, tira da coluna e joga na linha. Então, o que é que ele está fazendo? Ele está montando um relatório por bairro, o que temos de gênero. Aí você diz, não, eu quero o inverso. Eu quero que primeiro ele destaque gênero e depois bairro. E aí, o que você quiser, ele faz, ok? E aí depois você diz, não, eu quero apenas por gênero o relatório de um bairro específico. Aí você pega bairro, puxa para filtro. No momento que você puxa para filtro, aí você tem a possibilidade de selecionar. Então, eu só quero de Bom Descanso, ou eu só quero de Colina, ok? Então, com isso, a gente consegue realizar as análises de forma muito rápida. Eu consigo gerar relatórios esteticamente muito bons, simplesmente clicando o mouse e montando aí o relatório que eu quero. Então, com toda certeza, não tenha dúvida. Eu faço bastante análise de dados no Excel e 90% do que eu faço é usar a tabela dinâmica, ok? Aí você diz, Bruni, mas você constrói modelos. Pois é, aí a construção de modelos, algo mais elaborado, que é mais raro, aí eu vou fazer no R. Não dá para fazer no Excel, porque aí o Excel, assim, é uma grande ferramenta para análise de dados simples. Então, assim, para estatísticas organizacionais, de organizações, empresas, sociedade civil, governo, o que for, eu entendo que 99% do que é feito, o Excel resolve. Agora, 1%, aí teria que ir para uma ferramenta melhor. Aí você tem várias. Por exemplo, no meio acadêmico, a gente usa o R. Mas você pode usar o SPSS, você pode usar o Stata. Você tem outras ferramentas pagas também muito boas para análise de dados. Ok? No ambiente acadêmico, de pesquisa, onde vai ter inferência, vai ter construção de modelos e inferência, você vai analisar a amostra, para a partir daí tentar entender o comportamento do todo, e aí onde o teste de hipótese ele é implícito, aí eu entendo que o ideal é usar o R. Então, por exemplo, na graduação, eu entendo que o Excel é fantástico. Na pós-graduação, é muito pouco. Então, assim, está pensando em fazer pós? Ótimo. Comece a estudar o R, porque vai ser extremamente útil, ainda mais se você for trabalhar no ambiente aí das pesquisas quantitativas. Quer dizer, aí é uma ferramenta comparar o Badog da planilha com o fuzil, quer dizer, uma arma muito mais poderosa, que é os pacotes de análise de dados. Aí tem o R, tem o Stata, tem o Excel, tem o SPSS, quer dizer, aí você tem as ferramentas mais avançadas, ok? Mas, Bruno, e se de repente a variável que eu for analisar, ela não for uma variável quali?
Aí, vamos lá. Eu posso, então, tirar, vou tirar ó, as variáveis do relatório que eu estou analisando. Fiquei com o relatório em branco. Aí eu vou pegar uma variável renda, que é uma variável quant. Aí, no momento que eu puxo renda, aí veja, como ele entendeu que é uma variável numérica, tem números contidos, ele perguntou, você quer que eu coloque a soma? Por enquanto, vamos manter. Aí eu quero que ele me dê a soma de acordo com o bairro. Aí eu vou pegar bairro e puxar para a linha. Então, a partir daí, ele me deu, na verdade, as somas de acordo com os bairros. Como fica difícil analisar esses números sem o separador de milhar, aí eu vou colocar aqui ó, o separador de milhar e aí ele está me dando. Então, ó, o bairro onde você tem a maior volume aí das vendas em soma, quer dizer, prainha, mas veja que é maior, mas peronomútil, né? Os outros também estão bem próximos aí desse aqui, que seria o bairro mais concentrado. Você diz, Bruni, mas não seria possível calcular uma média da compra por bairro no lugar de uma soma? Beleza. Então, aí, nesse caso, o que é que a gente faz? A gente vem aqui, ó, em somatório de valores, onde ele colocou soma de renda, eu clico, e a partir daí, ó, eu venho configurações de campo de valor. E aí, em configurações de campo de valor, ele aí abre diferentes possibilidades. Então, eu digo, eu não quero a soma, eu quero a média. Quando eu faço isso, aí ele colocou. Então, veja que apesar de prainha ter a maior soma, não tem a maior média. A maior média estaria, na verdade, em Bom Descanso. Quer dizer, o cliente de Bom Descanso, ele compra, em média, mais do que os demais clientes. Ok? Então, é mais ou menos isso que a gente acaba fazendo no Excel aí com tabela dinâmica. Além disso, o que é que eu acabo fazendo? Aí a criação de variáveis, certo? Que aí nós vimos em conversas anteriores, como, por exemplo, a incorporação de uma função si, de uma função proc-v, de uma função algébrica para criar, ou uma função estatística para criar uma variável nova. A gente vai ver já já. Só que como a gente está sempre explorando enfaticamente o Google Planilha e depois o Excel, eu comecei pelo Excel, porque eu entendo que é um recurso fantástico, é o melhor recurso de análise de dados que o Excel tem, daí eu preferi começar por ele, mas o Google Planilha tem também. Então vamos ver no Google Planilha como é que seria isso daí. Então lá no Google Planilha, eu estou no arquivo CAP08 do livro do Excel aplicado, e aí eu peguei a base de dados estilo, ok? Então, o que é que eu fiz? Eu simplesmente, vou dar o ESC aqui, eu selecionei toda a base de dados estilo e, a partir daí, eu vou tentar, então, colocar uma tabela dinâmica. Aí, no Google Planilha, aí eu venho lá, inserir tabela dinâmica, vou pedir uma nova página, mais ou menos como o Excel faz. E a partir daí, aí você começa a ver, por exemplo, não é tão amigável a interface, mas faz também. Então, por exemplo, eu quero processar o valor da compra, então vamos lá ver aqui, ó. Em valores eu vou adicionar, então eu vou adicionar o valor da compra, aí ele puxou soma do valor da compra, certo? E aí, em linhas, eu vou adicionar o bairro. Aí, feito isso, aí veja que ele fez o mesmo relatório que a gente processou no Excel, ok? Aí você diz, Bruno, eu não quero soma, eu quero média. Aí você vem aqui, ó, aqui no gerenciador de relatório que ele dá e troca sum por exemplo, average, que é média. Aí ele deu a média. Valor da compra. O que é a diferença? Será que eu coloquei outro? Valor da compra. Deveria ter dado o mesmo valor, né? Os bairros são os mesmos. O que é que eu fiz aqui? Um negócio estranho. Quanto foi que deu no Excel as médias? Não, é renda, desculpe. Que susto.
Não é compra, não. Eu tinha achado que era compra, mas na verdade eu puxei renda. Então eu vou adicionar aqui, ó, é renda. Renda. Ah, ok. E aí eu vou pedir para trocar por média. Average. Ok? Pronto, aí deu igual. Então, na verdade, aí o que é que eu tenho? Eu estou, na verdade, quando eu aumento muito o zoom, fica ruim de trabalhar aqui. Aí eu fiz, na verdade, o mesmíssimo relatório, certo? Quer dizer, aí as médias, deixa eu copiar e colar lá para a gente comparar. Aí eu fiz, né, o mesmo relatório, tanto no Excel quanto no Google Planilha, certo? Aí renda, como é que são as rendas aí dos bairros, quer dizer, que tipo de análise eu desejar fazer, certo? E, naturalmente, ele também permite, né? Quer dizer, você tem aí zilhões de possibilidades para colocar filtros, configurar colunas, configurar valores. Eu entendo que o Excel é um pouquinho mais fácil fazer, mas o Google Planilha também faz. Quase tão bom quanto, beleza? O desafio que a gente eventualmente tem quando a gente vai analisar dados, ainda que conte com o facilitador da tabela dinâmica, é a questão da inserção de variáveis. Então, por exemplo, eventualmente, a gente precisa adicionar variáveis para facilitar a nossa vida. Então, por exemplo, eu vou começar fazendo isso no Excel, a inserção ela vai ser idêntica, né? Quer dizer, as funções que a gente vai trabalhar são bem parecidas. Eu vou começar no Excel, depois eu venho para o Google Planilha. Então, lá no Excel, eu tenho aquela base de dados, que é a base de dados que a gente está trabalhando, né? Que é a base de dados aí BD estilo. E aí eu quero, por exemplo, usar a variável gênero no meu relatório. Pô, mas esse código é muito feio, porque como é que o meu usuário, como é que aquela pessoa que vai ler meu relatório vai ficar o tempo inteiro lembrando que um é masculino, dois é feminino? Aí eu quero criar uma nova variável que eu vou chamar de rótulo do gênero. Ok? Aí nessa variável rótulo do gênero, que também vai ser qualitativa, eu vou querer então que ele analise o gênero. Então, se for um, coloque masculino, se não for um, coloque feminino. Aí como é que eu posso fazer isso? Aí, por exemplo, no Excel, a gente pode inserir, né, uma função, né? Deixa eu ver aqui, na verdade é fórmula, né? Fórmula, eu vou inserir fórmula, inserir função, se, né? Ou se você quiser, né? Você bota em todas e localiza o se. Se quiser, coloca em lógica e localiza o se, ou, né, como a gente já tinha usado, aparece aqui uma função se. Então, por exemplo, se o código do gênero for igual a 1, então, se for 1, coloque masculino. Aí, lembrando das aspas. Se você não colocar aspas, ele vai procurar na planilha onde é que está a área com o nome masculino para retornar o conteúdo dela. Aí, se não for 1, coloque feminino. Ok? Então, nesse caso daqui, né, o gênero está codificado como binário. Naturalmente, outras possibilidades você poderia colocar. Ok? Então, aí, nesse caso, né, ele está colocando, então, rótulo, então, 1 masculino, então, 2 feminino. Então, automaticamente, quando eu faço isso, ó, aí eu inseri na minha base de dados uma variável rótulo do gênero. Para que isso ajuda? Bastante. Então, se eu for lá inserir uma tabela dinâmica, note que agora eu vou ter uma nova variável, rótulo do gênero, ok? Então, no lugar de usar a variável gênero, eu venho aqui, ó, rótulo do gênero, e a partir daí eu posso pedir a soma dos itens comprados ou o que você quiser. Então, é muito mais fácil interpretar o rótulo do que o código numérico, ok? E se porventura eu quiser fazer isso daqui com a função procv, pode sim, não tem problema nenhum. Então, o que é que você vai precisar realizar para fazer, por exemplo, a rotulagem com a função procv? Você vai ter que estabelecer os códigos. Nesses códigos, você vai ter que estabelecer qual é o rótulo. Vou puxar aqui para não ter que digitar, certo?
E no momento que eu faço isso, aí eu vou, de novo, colocar o rótulo do gênero, mas agora ó, com a função procv, certo? Qual é a vantagem da procv? Se eu tivesse 20 rótulos, era muito mais fácil usar o procv que o si. Você vai ver que em planilha vai ter um limite, né? Você pode colocar um si dentro do outro, fazer o chamado aninhamento dos sis, mas isso tem um limite. Já com o procv, não teria, certo? Então, se eu vou realizar isso daqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou rodar, ó, a gente viu. Eu vou dar um procv de quem? Do código, certo? Dentro do intervalo que eu coloquei os rótulos, como eu vou querer copiar, eu aprendi a travar ele, eu quero que ele me retorne a segunda coluna. Então, por exemplo, ele entendeu que 1 é masculino, 2 é feminino. Então, o que a função se fez, ele fez também, ok? Mas é claro, com muito mais possibilidades. Bruno, e se agora eu quiser calcular uma nova variável, como, por exemplo, desculpe, valor médio do item. Valor médio do item. Posso fazer isso? Claro que pode. Então, basta você pegar o valor da compra dividido pela quantidade de itens, ok? Então, a partir daí, você pode inserir uma variável, o valor médio do item, para você poder trabalhar. Eu uso isso? Uso bastante. Por quê? Porque facilita a nossa vida, né? Quando a base de dados é muito grande, ou o nível de complexidade dessa manipulação é maior, aí não tenha dúvida. Aí, por exemplo, usar uma ferramenta profissional de análise ajuda mais ainda, certo? Mas isso eu diria que é bem mais raro. O mais usual é fazer mais ou menos isso daqui, ok? Então, assim, aí a gente começou a ver, quer dizer, essa possibilidade de uso, usando, na verdade, a melhor ferramenta para análise de dados em planilha, que é a tabela dinâmica. Eu vou voltar, então, lá na base de dados que a gente está trabalhando. Como ela está mais ou menos poluída, eu vou criar uma planilha nova, vou copiar para uma planilha nova para a gente aí fazer a mesma coisa, ok? Então, assim, nesse caso aí, o que fizemos no Excel vale para o Google Planilha, certo? Então, eu posso, por exemplo, criar aqui, o rótulo do gênero, certo? Aí eu posso usar, a função, mesmo caso, posso escrever igualzinho no Excel. Se gênero foi igual a 1, escreva masculino, não é isso? Masculino. Masculino. Se não for igual a masculino, aí escreva feminino. Feito isso, rotulei. Vixe, masculino ficou com A maiúsculo. Pronto. Aí, feito isso, a gente pode fazer a mesma coisa, certo? procv, idem, função algébrica, idem, ok? Vamos fazer, então, uma atividadezinha aí do nosso material para vocês praticarem. O Excel, para essas análises de dados mais simples, ele tem um recurso, são recursos aí das opções do menu dados, assim, de uso meio controverso, que são os subtotais. Eu não gosto. Se na minha vida inteira eu usei esse negócio, acho que 2 ou 3 vezes, foi muito. Por quê? Porque ele altera a base de dados. Então, assim, quem analisa dados tem um pressuposto básico que, assim, preserve a base é sagrada. Nunca interfira na base. Sempre gere relatório de saída da base. E esse recurso do Excel, ele interfere, ele altera a base. Eu acho isso preocupante, ok? O Google Planilha não tem, o Excel tem. Já eu mostro que são recursos específicos do menu dados. Aí você veja, Bruni, mas o Google Planilha também tem o menu dados. De fato, tem. Para que ele serve? Se você quiser colocar filtro, então, se você só quiser ver uma parcela da base, então, por exemplo, eu só quero ver os clientes do gênero masculino. Então, eu vou filtrar por valor. Cadê? Filtrar por valor. E eu vou tentar alterar aqui essa seleção. Então, eu só quero os do gênero 1, ok?
Aí, no momento que eu faço isso, ele filtra, ele reduz a base, ele mostra a base filtrada. De repente, vou tirar o filtro. Você quer colocar isso em ordem crescente ou decrescente para facilitar a visualização. É possível? Sim. Você vem em dados, classificar, né? Aí, nesse caso, eu vou querer classificar o intervalo, né? Então, eu vou selecionar isso aqui, ó. E aí eu vou pedir para classificar esse intervalo. Aí eu venho, ó, dados, classificar o intervalo, vou clicar em opções avançadas de classificação, aí eu vou dizer que tem linha de cabeçalho para facilitar, e eu vou querer colocar em ordem crescente do código da compra. Aí no momento que eu faço isso, ele ordena. Para que isso é importante? A gente viu. A análise de dados, notadamente a extração de medidas de posição central, tem que tomar um cuidado imenso com a presença de valores extremos, sejam extremos baixos ou extremo altos. Então, no momento que você ordena, você pode verificar logo para o início e para o final da série. Claro que se essa é uma variável qualitativa, não vai ter extremo em variável qualitativa, mas em variável quant pode ter. Aí eu poderia vir aqui, ó, mandar classificar de acordo com a renda, mandar classificar de acordo com a compra, e a partir daí eu poderia verificar a existência de extremos. Então, dados, classificar intervalo, opções avançadas, vou dizer que tem cabeçalho, aí eu vou pedir de acordo com a renda. Feito isso, aí eu vou ver, digo, ó, quem ganha menos ganha 910, quem ganha mais ganha 2.225. Não vejo assim nada discrepante em relação a isso, certo? Existe algum procedimento ortodoxo em análise de dados para identificar extremos? Existe. Mas quando a gente começa a ir além do básico, aí eu entendo que definir e identificar extremos aí além do básico, aí qual é a dica? Deixar o Excel, a planilha, né, o Google Planilha, o que for, e partir para um aplicativo de análise de dados, pacote de análise de dados como o R. Aí o R tem funções específicas que vão, na verdade, fazer isso aí para você de forma muito rápida e muito assertiva, né? Aí você tem algoritmos aí ortodoxos que fazem essa marcação e essa identificação de extremos. Lá no Excel, aí o menu dados é bem mais rico, ok? Então, lá no Excel, aí vocês vão ver, ó, que tem muito mais opções no menu dados. Então, por exemplo, eu posso classificar, aí no Excel é automático, né? Eu clico na coluna onde eu quero, venho em classificar em ordem crescente ou decrescente. Opa, por que ele não pegou isso daqui? Algum desafio aconteceu. Ele deveria ter. Ele está travando. Peraí, Ctrl Z. Acho que talvez porque tem uma sujeirinha aqui, ele não está entendendo. Ele não está entendendo. Só um minutinho, pessoal. Eu estou só atender aqui a porta. Só um minutinho. Então, para que vocês possam avançar, o que é que eu pediria que vocês fizessem? Que vocês, na verdade, carregassem o arquivo, só enquanto eu vou aqui ver a porta e volto. Então, vocês têm lá no material de vocês têm uma série de recursos do Excel para trabalhar com tabela dinâmica. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Carreguem, por favor, o capítulo 15, tabela dinâmica, e resolvam as atividades iniciais. É só o tempo de eu aqui verificar a porta e voltar. Já, então, eu estou de volta aqui. Só um minutinho.
Então, turma, vamos tentar resolver essa atividade aí, ó, do Excel CAP 15, e aí pode ser a primeira delas, né? Tabela dinâmica 1, ok? Onde é que eu tenho acesso? Lá no material das aulas. Aí qual é a dica? No momento que você carregar o arquivo, salve como, já que você não vai conseguir editar o arquivo aí no link que eu coloquei, e a partir daí trabalhe. Então, só terminando, né, a conversa aí que a gente estava tendo, né, em relação aos recursos aí do Excel, aí lá no menu dados do Excel, ó, aí eu posso vir, ó, aí eu posso classificar em ordem crescente, decrescente, quer dizer, o que você desejar fazer, o Excel permite, né? Aí eu digo, tem cabeçalho, então eu posso, ó, do maior para o menor, do menor para o maior, quer dizer, o que você desejar fazer, o Excel faz. Só que o menu do Excel, ele tem, na verdade, muito mais estruturas. Então, por exemplo, você tem, né, a possibilidade de inserir subtotais, você tem, né, uma série de possibilidades aí de recursos que o Excel tem para permitir análise de base de dados, mas que eu, na verdade, não recomendo fazer. Deixa eu só verificar aqui onde é que está a parte dos subtotais. Eu não me lembro mais. Texto para coluna. Deixa eu ver aqui, preenchimento relâmpago. Eu sei que é um recurso, por exemplo, que eu não uso, por eu entender que viola a parte da base de dados, e eu entendo que é um erro grave, ok? Mas o Excel tem o recurso aí de subtotais, e que assim eu entendo que acaba sendo muito mais uma curiosidade do que de fato qualquer outra coisa. Deixa eu ver aqui só se eu localizo onde é que ele está, para vocês verem, né? Eu nunca uso, nem me lembro mais da estrutura onde ele está. Estrutura de tópicos. Subtotais, aqui. Então, se você vier aqui na estrutura de dados, deixa eu ver aqui que não foi. Estrutura de tópicos, subtotal. Ele não está identificando, eu vou. Porque tem uma sujeirinha aqui, ó. Ele aí não está lendo. Acho que agora vai. Então, estrutura de tópicos, subtotal. Ele aí entendeu a área, ok? Então, por exemplo, eu posso mandar colocar a soma, por exemplo, do valor da compra de acordo com o bairro. Então, eu venho aqui, ó, eu vou colocar a soma do valor da compra de acordo com o bairro. Só que eu quero a cada alteração, em bairro, eu quero que ele calcule a soma do valor da compra. Só que qual é o detalhe? Obviamente, para isso aqui funcionar, você teria que ter classificado primeiro de acordo com o bairro. Aí eu venho, ó, vou tirar o subtotal, remover todos, ok? Aí eu vou classificar de acordo com o bairro, parou a base de acordo com os bairros, aí eu venho, ó, estrutura de tópicos, subtotal. Eu acho isso, assim, uma heresia para quem analisa dados, mas se eventualmente você achar que ajuda,
E aí, ó, ele vai colocar, então, para cada bairro, qual foi aí o valor da soma, certo? Por que eu acho isso uma heresia? Porque veja que ele está alterando a configuração da sua base de dados. Esse é um erro absurdo em análise de dados. Aí, geralmente, como é que eu faria isso? Obviamente, não seria usando essa função de subtotal. Deixa eu ver aqui. Subtotal, remover todo. Seria usando tabela dinâmica, certo? Mas aí fica a critério de cada um, ok? Então, retomando aí a atividade, aí então o que é que eu quero que vocês façam? Resolvam aí essa primeira atividade aí com tabela dinâmica, por favor. Aí, então, lembrando, né? Vai analisar dados em planilha, tente usar a tabela dinâmica. Não conseguiu, tente usar a tabela dinâmica. Não conseguiu, tente usar a tabela dinâmica. E caso na terceira tentativa você não consiga, aí tente analisar com outro recurso de planilha, ok? Mas o grande recurso que a planilha vai ter é análise de dados. Para análise de dados é a tabela dinâmica, desculpe. Então ele quer, ó, tabela dinâmica, a soma e a média do valor de venda dividido por gênero. Então vamos lá, a soma e a média do valor de venda, quer dizer, valor da compra em cifrão por gênero. Aí eu tenho que ir primeiro lá na base de dados, BD estilo, aí vamos lá. Aí eu vou inserir tabela dinâmica, nova planilha, criar. Ok. Então, a partir daí eu vou querer, né? Então, ele quer valor da compra na área de dados, não é isso? Então, ó, valores, valor da compra, ele quer a soma, ok? E ele quer também a média, valor da compra, só que agora não é soma, ele quer a média seria average. Aí ele pegou, ó, só que ele quer isso segregado por gênero, aí eu posso pegar o gênero, ó, e colocar na linha, ok? Aí eu coloquei e aí eu gerei o relatório aí que de fato ele quer. Beleza? E aí eu posso ir resolvendo as atividades inteiras. Beleza? No Excel, como a gente viu, né? Eu acho que o gerenciador de relatório é mais fácil você trabalhar do que no Google Planilha, mas assim, essencialmente o que um faz, o outro faz também, certo? O que é que o Excel tem que o Google Planilha não tem em relação à tabela de dados? Não é a tabela dinâmica, mas é a tabela de dados. Então, eventualmente, em muitos trabalhos de modelagem que eu faço, você precisa discutir o e se. Então, por exemplo, trabalho de consultoria, né? O cliente pediu que você emitisse, gerasse um relatório para poder discutir o valor financeiro justo de uma determinada operação. O valor financeiro justo envolve uma série de projeções em relação ao futuro. E para você projetar o futuro, você não tem bola de cristal. Então, você tem que estabelecer uma série de premissas, certo? Que geralmente vem do histórico e do momento, quer dizer, atual ou de perspectivas futuras que, porventura, você tenha. Mas tem subjetividade envolvida nisso. Então, assim, o que o consultor precisa ter, de fato, é a clareza de ter feito um bom modelo. Agora, a premissa é de uma subjetividade muito grande. Então, eventualmente, eu preciso isolar a premissa e, a partir daí, entender o efeito dessa premissa como no modelo, certo? Então, vamos imaginar que eu estivesse projetando o lucro de uma determinada operação. Então, para eu poder calcular o lucro de uma operação, eu vou ter que saber, por exemplo, qual é a quantidade que eu estimo vender a 500, qual vai ser o preço que eu vou praticar, por exemplo, 12,
o que é que eu vou ter de gasto variável, 7, e o que é que eu vou ter de gasto fixo. Então, sei lá, gasto fixo, 200. Então, quem vai ser o lucro? O lucro, eu posso dizer, né, o lucro, se você preferir, né, o resultado dessa operação, ele pode ser dado por uma função algébrica, né, elementar. Então, vai ser igual a quem? Vai ser igual ao preço, tirado o gasto variável, multiplicado pela quantidade e deduzido o gasto fixo. Então, por exemplo, se você vender 500 unidades, caso você consiga chegar nisso daí, você vai ter um lucro de 2.300. Aí, mas, Bruni, por que você está estimando a venda de 500 unidades? Porque eu analisei operações similares, entendi que isso é plausível. Mas e se de repente eu só vender 200 unidades? Aí, o resultado vai ser menor, certo? Aí, eventualmente, eu posso querer verificar qual é o efeito da quantidade sobre o resultado. Aí o Excel tem um recurso muito bom, né, que é um recurso para você poder trabalhar o IC. O Excel chama o IC de testes de hipóteses. Não é bem o que nós, em administração, na verdade, em ciência social aplicada, entendemos como teste de hipóteses. Teste de hipóteses é um procedimento diferencial, de estatística, que tem todo um contexto. Okay? Mas o Excel chama tudo isso de teste de hipótese. Então, o que é o teste de hipótese? Uma série de ICs que você pode discutir em planilha, certo? E um desses testes de hipótese é a tabela de dados. Aí não confunda a tabela de dados com a tabela dinâmica. O que é tabela de dados? É uma análise de sensibilidade. Então, por exemplo, muitas vezes eu sou contratado para construir um modelo financeiro e a partir daí determinar qual é o resultado esperado. Ok, então assim, construir um modelo, eu entendo que, né, ele pode ser verificado, se ele faz sentido ou não faz sentido. Só que o resultado, ele é a função da premissa. Então, cara, o modelo eu garanto, mas a premissa é o que eu acho que deve acontecer, eu não tenho como garantir isso. Aí, geralmente, a gente faz essa análise de sensibilidade, essa simulação do IC, certo? Então, geralmente, o Excel tem um recurso que permite fazer isso. Então, por exemplo, você pode colocar aqui, valores possíveis para as quantidades. E para cada um desses valores, eu quero tentar entender o impacto sobre o resultado. Então, o que eu fiz? Eu coloquei as quantidades numa coluna e o resultado aqui. Então, quando eu faço isso, o que vai acontecer? Eu quero que o Excel me diga se a quantidade for 200, quem é o resultado? Se a quantidade for 300, quem é o resultado? E assim por diante. Para fazer isso de forma automática, aí tem uma tabela de dados. Então, por exemplo, o que a tabela de dados vai fazer? Isso, ele vai substituir os valores e a partir daí vai chamar, na verdade, sua atenção para o que pode, de fato, acontecer. Isso, tá certo? Eu mexi em algum lugar aqui, deixa eu ver aqui. B2 mais B3 vezes B1 mais B4. Tá. Tá, porque ficou muito, muito baixo, né? Então, deixa eu aumentar aqui o gasto fixo, botar o gasto fixo maiorzinho para a gente verificar o impacto. Ok. Beleza, agora tá certo. Aí eu posso querer verificar os impactos. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu ilumino toda a área que eu quero criar o IC, né? Aí vem teste de hipótese e tabela de dados. E aí eu digo, Excel, eu quero que essa coluna daqui substitua a quantidade. Aí quando eu faço isso, o Excel aí me dá os impactos. Usuário, se você vender 200, o resultado vai ser negativo de 1.000, você vai tomar prejuízo. Se vender 300, vai ser negativo de 500, continuando prejuízo. Mas se vender 600, aí já vai ter lucro, certo? E, obviamente, se você quiser construir algo mais bonitinho, aí você pode pegar isso aqui, e pode apresentar sob a forma de um gráfico, certo? Você pode apresentar sob a forma de um gráfico que mostre, na verdade, qual é o comportamento de uma variável em função da outra, ok? Então, isso é muito comum. Relatório de consultoria, lá no final do relatório,
Eu entendo, né, qual é o valor que eu estimaria como plausível para mim, mas eu não sou dono da verdade nem tenho bola de cristal. Aí eu vou lá e isolo, eu digo, ó, se essas premissas sofrerem alterações, o impacto sobre o modelo é esse daí. E como é que eu faço isso? Aí usando tabela de dados. Aí, nesse caso, eu não tenho jeito. Eu tenho que usar o Excel. Eu não conheço esse recurso no Google Planilha, imagino que não tenha, talvez um dia seja colocado, mas isso aqui não tem. No caso das turmas de graduação, há muito tempo, desde a pandemia, não tem mais prova, então eu não corrijo nenhuma atividade, bom, só os trabalhos, né? Os casos na disciplina de contabilidade, os projetos em projetos. Mas, assim, atividade de sala de aula, atividade avaliativa, entre aspas, que não é caso ou trabalho, é o sistema que corrige. E é tudo eletrônico. Então, eu não sei exatamente quem está fazendo o quê, corrigindo o quê, porque é o número de matrícula do aluno que gera atividade, que dá nota. Só que quando chega no final do semestre, aí eu preciso pegar essas informações do banco de dados e, de fato, lançar no sistema da UFBA. Aí, por exemplo, eu faço isso muitas vezes usando o recurso tabela de dados. Então, para cada uma das diferentes matrículas de alunos que tem no sistema, eu quero que ele me dê a média final de acordo com as notas que estão no sistema. Aí, geralmente, eu exporto do Google Planilha para Excel, vou no Excel, insiro a tabela de dados, ele pega a matrícula de cada um dos alunos e para cada uma das matrículas ele vai me dando quais são as notas que estão no sistema para que a partir daí eu alimente o SEAC Web e você possa lá consultar seu desempenho. Aí não tem jeito. Aí eu tenho que sair do Google Planilha e vir para o Excel. É o único recurso que eu preciso tirar do Excel para, a partir daí, usar o Google Planilha. Eu vou precisar só ver aqui a porta, pessoal, mais uma vez. E aí, nisso, então, o que é que eu queria que vocês resolvessem? Vocês começaram a resolver o exercício TD1, resolvam, por favor... Opa, estou errado aqui. Resolvam, por favor, o próximo exercício de tabela dinâmica. Resolva, então, por favor, ó, o TD2, que eu vou aqui e volto. Ok? Rapidinho. Então, vamos lá. Usando tabela dinâmica, BD pasto, soma do ganho de peso com composto sem composto. BD pasto. Aí vamos lá, né? Aí eu vou lá, selecionar a área de dados, aí eu vou inserir tabela dinâmica, criar. Aí vamos lá, na linha
Vamos ver, adicionar situação, descrição. Aí, na área de dados, ele quer o ganho de peso, não é isso? De valores. Aí, adicionar ganho de peso, função soma, é isso aí, certo? Então, o ganho de peso foi maior com composto do que sem composto, ok? Então, turma, ainda temos aí 50 minutos de horário reservado. Aí vou deixar a sugestão para que vocês resolvam as atividades todas aí de tabela dinâmica, ok? Tabela dinâmica, a gente tem aí algumas, até 6. No Excel, você tem também a geração de gráficos dinâmicos, mas, quer dizer, uma vez que você gere a tabela, basta no Google Planilha você pedir para converter num gráfico, não tem grandes diferenças, não. Então, eu vou colocar aqui no nosso planejamento, no cronograma, eu não posso preencher aqui, né? Porque a gente vai colocar o link do vídeo. E aí eu vou colocar aqui, ó, de 7/5. Resolver. Excel, CAP 15, TD3 a TD6. Ok? TD3 a TD6. Ok? Com isso aí a gente viu tabela dinâmica. Aí, se tiverem qualquer dúvida na resolução da atividade, aí no início do nosso próximo encontro, que está programado aqui para segunda-feira, 10 de março, aí vocês pedem que eu resolvo com vocês, ok? O que a gente vai ver no dia 10 de março? O Google Planilha não tem, mas o Excel tem uma opção adicional de análise de dados, que é um suplemento para análise de dados. Então, por exemplo, a depender do que você deseje realizar, a gente pode fazer isso no Excel, ó, com uma série de recursos automáticos, ok? Aí, na próxima aula, a gente vai ver, aí, essencialmente, a próxima aula, eu vou precisar usar o Excel para a gente poder discutir aí o que tem de análise de dados, beleza? Que mais teria? Bom, aí eu vou aproveitar, vou dar também um baculejo, né? Talvez aí no menu dados, o que é que eventualmente pode ter aí que facilite nossa vida, talvez como possibilidade de digitação, assim, alguns complementos para análise de dados que nós não vimos aí ao longo dos nossos encontros, ok? Eu vou interromper a gravação e aí abro para quem quiser fazer algum comentário.